Começo falando de dezembrite, a síndrome do final do ano, com a doutora Ana Colette Chalfun, que é psicóloga. Doutora, que alegria te receber aqui, que importante falar desse tema, né? Obrigada. Eu que agradeço o convite, super importante, né? A gente está entrando em um mês que é um mês que traz muita essa ideia de renovação da esperança, de harmonia, mas junto com isso também a gente tem aí um estresse aumentado, vários fatores que podem contribuir para o agravamento da saúde mental, né? Então é super importante a gente falar. Incrível como mesmo nesse ritmo que já as escolas já estão entrando em férias, né? Se bem que isso mudou um pouco, porque por conta do trabalho as crianças vão com as aulas, a gente falava até ali na maquiagem, né? As aulas ainda estão rolando das crianças, né? Sim. Principalmente dos menores, tem aula aí invadindo a segunda quinzena de dezembro, né? Para ajudar as famílias, então, nesse cuidado e atenção aí das crianças. Mas já está um ritmo um pouco de férias, mas muito trânsito. Todo mundo fazendo a correria, então quem não costuma tá de carro, vai nessa época, porque vai resolver coisas ali no meio do caminho. Aí vem a chateação com o trânsito, ansiedade, porque existe um sentimento, mesmo que você não queira ser consumido por ele, tem que fazer um esforço muito grande para não ser. Porque parece que você só tem não é nem até o dia 31 de dezembro, porque as coisas entram em recesso antes, né? Então, mais ou menos, você só tem ali até o dia 15 de dezembro para resolver tudo, senão só no ano que vem. Vão faltar só 15 dias para o ano que vem. Mas parece que você, então, não foi capaz de resolver tudo que tinha para fazer. Tem uma corrida aí que, olha... não é brincadeira, isso acaba com o ânimo das pessoas. Tem gente que está contando as horas não para confraternizar, mas para acabar a correria. Exatamente isso, porque aumenta-se muito o nível de expectativa, né, Denise? Parece que, e a própria cidade mesmo, toda brilhante, o que é lindo, mas um extremo disso, por exemplo, vai levando todo mundo a como se tivesse que completar todas as metas, a estar sempre lindo, maravilhoso, né? E aí o que acontece? Isso vai gerando um estresse, uma ansiedade, o aumento aí, as pessoas que já têm algum transtorno mental, né? Acabam se sentindo mais pressionadas, mais cobradas. Então a gente precisa estar muito atento, né? Se percebendo e percebendo o outro também. Se a nossa saúde mental ela já está oscilante, né? Se algum sintoma como ansiedade, uma tristeza, ou mesmo esse sentimento que você trouxe aí da inutilidade, da incapacidade, do eu não fiz nada esse ano, né? A gente precisa muito trabalhar isso, porque realmente somos humanos, né? Como a gente sempre fala, temos limites, mas às vezes esses limites são difíceis de serem aceitos por nós mesmos, né? E colocar tudo em ordem nessa época não é fácil, né? Por mais que você tenha feito um pouquinho por mês, esse mês é muito curto. Exato. E tá todo mundo na mesma correria. Tem os médicos, até os profissionais de saúde costumam dizer que se a gente puder escolher, se não for nada grave, se não for urgente, não escolhe fazer seu check-up em dezembro, não. Porque até se vier uma alteração, vai te chatear mais, porque tem a questão das festas, né? Então é pra ser legal, é pra ser gostoso, e aí qualquer mínima alteração que lá em janeiro você vai ao médico, ele vai te dizer que você se preocupou à toa, que não era nada, já gerou toda a confusão, né? Então já te causou um completo transtorno. Exato. Tem muito disso, né? Tem muito do consumo também, né? Então, de como você vai empregar aí, então, o 13º, você tem que colocar sua vida em dia, às vezes tem dívidas, às vezes tem prioridades, mas a oportunidade, de repente, de você comprar aquilo que vai onerar um pouquinho mais. Tem todas essas coisas que culminam, muitas vezes, numa tristeza. Exatamente, nesse sentimento de ter que fazer, né? Eu acho que dezembro traz muito essa cobrança de você ter que estar muito para cima, de você ter que estar bonito, de você ter que estar disponível para o outro. E às vezes a gente vai precisar achar um equilíbrio, né? Porque é um mês onde realmente os gastos aumentam muito, justamente porque também tem a questão escolar, vai vir matrícula, né? Muitas das pessoas têm IPVA,
seguro de carro. Então, tudo isso vai gerando aí esse estresse maior ainda. Só que o que acontece nessa hora é muito importante fazer um planejamento financeiro, né? Entender que às vezes você pode até fazer um presente criativo, um cartão, algo que vai mostrar genuinamente essa demonstração de afeto, que não necessariamente você precisa se endividar para mostrar o que você sente pelo outro, né? Isso é muito importante e já começar a ter uma cultura dessa até em casa, passando isso para os filhos, né? Que o que mais importa é esse encontro e não é eu ter que cumprir todas essas metas, né? Então, até mesmo a pessoa que às vezes não quer encontrar os outros, não é, pode não ser pelo fato dela não querer socializar, mas pode ser por conta dessa coisa de que ela não tem para presentear, ela não tem como demonstrar aquilo de forma, né, com um presente, então ela também declina. Sim, e o que eu tenho visto muito no consultório também, o que acontece que traz toda essa pressão social, né? Eu preciso estar em todos os eventos, eu preciso estar principalmente no ciclo familiar. Claro que a gente estimula que a pessoa esteja, mas às vezes tem muitas famílias que elas têm uma desestrutura, né? Tem pessoas muito rígidas, muito críticas, então isso também vai gerando entre os familiares uma ansiedade, porque ele sabe que ele vai chegar lá, que vai ter de repente aquele tio ou aquele primo que vai estar em um outro aspecto, né, que essa crítica, que essa rigidez vai estar muito presente. Então, muitas pessoas, elas ficam muito ansiosas justamente pelo fato de saber que elas vão ter que participar desses encontros familiares. E o grande pulo do gato, vamos dizer assim, seria você ir e não ter que atender essa expectativa do outro, né? Saber como fazer isso. Saber que o outro é assim, que provavelmente ele não vai se modificar, que ele provavelmente nem está pensando nisso, que ele não consegue, não tem às vezes essa capacidade reflexiva de ver que o ato dele promove algo. Então, uma coisa muito importante é a gente pensar em como a gente pode estar presente, mas sem cair aí nessa tensão emocional que muitas das vezes as pessoas já começam a sentir e começam a desenvolver todos os sintomas aí desse momento do final do ano, né? Ajuda muito se é alguém que está fazendo terapia, né? Exato. Que a gente não essa pessoa que vai te fazer uma cobrança, se você não é casado e não tem um relacionamento, vai perguntar quando é que esse relacionamento vai chegar. Se é casado, casada, vai perguntar de filhos. Se tem o primeiro, vai perguntar do segundo. É sempre assim. Exato. Uma cobrança vai haver, né? Se tá acima do peso, vai perguntar sobre emagrecer. Se tá magrinho, vai falar sobre ganhar um pouco de peso. Exatamente. Né? Não tem como agradar. Essa pessoa, então, gostei que você falou que ela provavelmente não tá pensando sobre isso. Ela não tá pensando assim, vou dar uma cutucada, esse ano eu vou cutucar mais. Não tá pensando nisso. Você tá pensando, ela não tá. E a gente não vai conseguir, a pessoa vai falar, não tem jeito. A pessoa vai falar. Só que a gente pode reagir de outra forma, ou responder de outra forma, né? Mas isso é um trabalho, é um exercício, né? É um exercício, mas ele cada dia mais eu percebo, né, e eu vejo isso no consultório, que se deve trabalhar isso. Porque o outro, como o próprio nome já diz, ele é um outro indivíduo, ele está fora do nosso controle. Então, o que ele vai falar, o que ele pensa, né? Não é sobre você. Né? Não é, e as próprias redes sociais hoje exacerbaram muito as pessoas para acabar dando muito, se expressar muito, mas às vezes de uma maneira muito equivocada, né? Muito rigorosa, com uma verdade única, absoluta. Então, se todas as vezes que a gente se deparar com as pessoas assim, a gente perder uma energia psíquica ali, entrar nesse jogo, imagina como a gente vai chegar no final de cada dia, Denise. Né? Então, a gente tem que criar aí internamente, através da terapia, através de outras práticas também, como exercício, meditação, maneiras de se distanciar, de perceber aqui existe uma tensão emocional. Aonde eu posso, né, falar alguma coisa, aonde eu acho que o meu ato vai modificar essa tensão, eu invisto. Mas se eu já fiz isso há 10, 15 anos e a pessoa não mudou nada, eu é que devo me modificar. Então, como? Entendendo que o outro é assim, né? E tentando se manter distante.
De repente a pessoa puxa um assunto que você já sabe que vai ser ali mais difícil, sai, né, dá uma esparecida, vai trocar uma conversa com outra pessoa que não esteja imbuída dessa crítica ou de discutir assuntos polêmicos. Isso é muito importante. A gente chama isso de uma preservação emocional, né? A gente precisa manter esse humor nosso. E nessa época do ano isso fica muito mais evidente, muito mais forte, porque durante o ano inteiro a gente não encontra todas as pessoas que a gente acaba encontrando muitas vezes nessa época de final de ano. São pessoas queridas que fazem parte da nossa família, mas não fazem parte muitas vezes da nossa rotina. Exato. Não estão atualizadas da nossa vida muitas vezes, né? Por isso que algumas até estão, mas por isso que existe essa coisa que às vezes a pessoa é um pouco até inadequada, né? Então faz um comentário inadequado. E aí esse exercício, que é um exercício então diário. Diário. Uma construção que a gente vai também adaptando, às vezes também ignorar, a pessoa não vai entender. Ela vai dar uma voltinha, daqui a pouco ela tá com você de novo, ela vai te questionar outra vez, né? Então assim, também saber lidar com isso da melhor forma, né? E aqui, claro, eu tô imaginando uma série de coisas que podem acontecer, que podem ser do menos complexo, mas que de alguma forma mexe numa parte ali que não é bacana para quem está sendo perguntado e questionado, até as coisas mais complexas, né? Assim, de posicionamento de vida, de coisas muito maiores, né? Exato. E sabe por que isso também se intensifica no final de ano, né? Porque a gente faz outras reuniões, né, durante o ano, mas o que acontece é que cada um de nós, por já estar fechando um ciclo, já está internamente passando por esse momento, né, de transformação, se questionando, perguntando, eu não fiz isso, eu deveria ter feito isso. Então, já existe isso acontecendo dentro da nossa psique. Então, quando já estamos mais sensíveis, né, ao que eu fiz, ao que eu não fiz, quando o outro coloca isso, é como se de novo isso viesse, mas agora transcende, né? É como se a pessoa falasse, nossa, mas todo mundo percebeu isso? Quando na verdade às vezes é um comentário também, né? A gente precisa se distanciar disso. E se questionar, Denise, na hora, por que será que eu fiquei tão afetado com o comentário daquela pessoa? O que isso diz sobre mim? Será que eu estou me sentindo inseguro? Ao invés da gente julgar a outra pessoa, que sim, ela está sendo inadequada na maior parte das vezes, mas é uma grande oportunidade nessa hora da gente voltar para dentro e perguntar, mas por que eu fiquei tão magoado? O que isso quer dizer de mim? Será que eu também tinha uma expectativa muito alta com relação a isso que essa pessoa colocou? Dezembro, por conta das festas, da reunião, né, essa parte importante aí de família, também traz um peso muito grande para quem teve perdas na família, né? E eu sempre, aqui conversando, né, tanto tempo com os profissionais da saúde mental, com psicólogos, psiquiatras, a gente costuma entender que a primeira vez de tudo sem a pessoa acaba tendo um peso maior. Sempre vai ter a saudade, a falta, né? Não tem como, mas acho que o primeiro de tudo é o que traz ali um peso maior. E Natal, Ano Novo, né? Então, épocas que as pessoas costumam celebrar ali em família. Para quem teve perdas, para quem ainda está vivendo o luto, né? Então, que pode variar de quanto tempo para cada um para digerir isso, para transformar, ressignificar a dor dessa perda, né? Também faz parte desse momento? Também faz parte, é um momento super difícil mesmo e ele deve ser vivido com muito respeito. Então, se de repente a pessoa não estiver realmente conseguindo estar naquela festa tão alegre, tão comunicativa, né? Que ela se respeite e que todas as pessoas também respeitem o sentimento dela. A validação do sentimento, né, é muito importante, porque às vezes a pessoa se coloca naquela obrigatoriedade também. Mas eu sempre fui risonha, eu tenho que fazer. Eu tenho que superar. E esse é um lugar muito perigoso, também, né? De uma expectativa muito elevada, né? Nesse sentido, sobre esse tópico, chegou uma perguntinha do WhatsApp. Vamos ler juntos? Vamos saber o que chegou para nós? Através do WhatsApp, pergunta do Valmor, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Recentemente, minha família teve a perda da mãe e do pai.
em um período muito próximo. Como podemos lidar com essa ausência durante as festas de final de ano? Valmor, eu sinto muito as suas perdas, a doutora vai tentar ajudar de alguma maneira. Sim, meus sentimentos, Valmor, né, para toda a sua família também, um momento super difícil. O que eu recomendaria nesse momento é que juntos vocês pudessem partilhar essa dor. Então, ao invés de cada um ficar tentando lidar sozinho com esse momento, né, que de repente no dia de Natal, se vocês pudessem lembrar, fazer uma lista das coisas que foram muito bacanas com o seu pai, o que vocês aprenderam, e a mesma coisa com a mãe, quais foram os pontos mais positivos que eles deixaram durante toda essa vida, né? Celebrar todo o percurso que vocês estiveram juntos. Então, que se pudesse fazer isso em família, né? E aí, ter aí, é difícil isso que eu estou falando, mas poder acolher a dor do outro, né? Quando a gente faz esse processo em conjunto, quando o luto é compartilhado, ele é mais fácil, é sempre uma palavra difícil, né, para a gente proclamar nesse momento. Não tem fácil, né? Mas ele vai ser melhor assimilado, né? Então, o que eu imagino que seria muito positivo seria poder compartilhar esse luto, né? Poder viver isso em conjunto aí, a família. As famílias vão encarar isso de maneira muito particular, né? Cada uma vai ter uma maneira. Tem sempre alguém que ou se coloca na posição de mais forte perante a situação, mas às vezes por dentro também está um caco. E acaba também tendo essa expectativa de ser quem vai animar, quem vai, né, distrair de alguma forma. Você explica como lidar também com essa situação. E também, assim, sempre passamos aqui nessa casa. De repente, não estar nessa casa, então fazer uma celebração em outro lugar para não ficar ali. Porque aí você tem a ausência muito presente quando é o local onde a pessoa sempre esteve, né? Porque a falta sempre vai ter. Sim. Mas estando num outro ambiente, talvez de alguma forma você consiga respirar assim, um arzinho novo de Natal, Ano Novo. Depois volta para casa, a gente sempre tem aquela queda, né? Quando volta pro lugar. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, doutora. Sim, para quem for possível, né, fazer isso, as famílias que conseguirem de alguma maneira passarem esse momento em outro local, seria muito apropriado mesmo. Mas para aquelas famílias que não conseguirem, né, que elas estejam ali de um outro modo, né? Como é que seria, então, poder passar esse momento aí celebrando algo que trouxe de positivo essa jornada, né? Porque a perda é isso, parece que anula todo o histórico que a gente teve com a pessoa. Então, nesse momento, eu acho que trazer esse histórico positivo, conversar sobre o quanto esses aprendizados, legal. Né? Isso vai sustentar aquela família. Episódios engraçados, né, que aquela pessoa participou, né, então trazer essas lembranças aí à tona, a pessoa sempre vai continuar presente porque mora dentro de nós, né, mas talvez ressignificar isso de um jeito diferente, e saber, eu acho que o que é mais assim precioso é saber que a festa vai passar, né? A falta vai permanecer, mas parece que é sempre um degrauzinho que a gente sobe, né? Dessa complexidade que é lidar com isso, né? O luto é um processo, né? Essa imagem que você trouxe é muito bonita do degrau, né? O luto é isso, ele é um processo a cada dia e a gente não deve se forçar a dar um passo muito grande, principalmente, né, nessa imagem de uma escada, porque o que vai acontecer com a gente é piorar a situação. Então, passo a passo, cada dia que você conseguir superar, cada história que você conseguir trabalhar dentro de você, né? Lembrando que essa dor, ela vai conseguir ser ressignificada. E nessa época, para encerrar, apesar da gente falar das festas, né? Então tem essa questão das perdas, então que é o luto, o processo, a família. Mas mesmo quando não tem um motivo aparente, muita gente se entristece nessa época do ano. Sim.
2 minutinhos para a gente comentar sobre isso, doutora. Sim, se entristece porque é isso, né? As pessoas às vezes colocam metas tão altas que elas não conseguem perceber a evolução. Elas olham mais para aquilo que elas não conseguiram. Então é muito importante nesse momento que cada pessoa se disponibilize a olhar também com mais compaixão, né? Com autocompaixão. Olhando aqueles movimentos quando você tentou fazer o exercício, quantas vezes você, né, foi lá, e não aquelas vezes que você não foi. Nesse momento, a gente precisa desse apoio emocional, né? Porque, como estávamos falando, a vida é um processo. Então, todo degrau que a gente sobe, toda tentativa, toda forma que a gente batalha, ela vai dar um resultado, né? É que às vezes a gente imagina que esse resultado tem que chegar em 1 ano, em 6 meses, né? Só que tudo é um processo de aprendizado e de consolidação. Então, o que eu indicaria nesse momento é que a pessoa volte para esse lugar positivo. Vou deixar os contatos da doutora e aí eu vou chegar lá para dar um recadinho enquanto ela faz as considerações finais. @AnaColeteChalfun é o Instagram da doutora, @AnaColeteChalfun. De antemão já te agradeço aqui a participação, adoro te receber. Venha muito mais vezes, boas festas aí para você e para sua família. Considerações finais para eu caminhar, para dar o meu recadinho. A gente nunca sabe quando, a gente falou das perdas, né? A gente nunca sabe quando é o último dia de alguém, né? Então, se a gente pular a oportunidade também de reunir, de celebrar a vida, né? Talvez a gente possa se arrepender, né? Mais importante do que você ser feliz em um dia, né, é a ideia de que você está se disponibilizando para o contato com o outro. Esse contato, ele vai trazer aprendizado para você. Então, pense que, às vezes, uma reunião familiar, ela pode ser um momento, um trampolim para que você aprenda a se olhar com mais amor e a olhar o outro também com mais amor.